Ele mostra aqui quantos arquivos foram movidos, 26. Ele faz essa contagem com esta variável aqui. Bom, voltando. Vamos para mover. Muito bem. Na tarefa mover, vamos falar de tudo. Ah, que beleza. Vamos lá. São só 30 linhas. Moleza. Vamos lá. A mover, esta tarefa, ela foi chamada por uma tarefa pai, que é a de entrada, lembra? E esta tarefa pai enviou para a filho, que é a mover, a parâmetro 1 e a parâmetro 2. Quando essa filho mover recebe essa parâmetro 1 e parâmetro 2, recebe dentro dessa variável com este nome, parâmetro 1 e parâmetro 2. Então, o que eu estou fazendo é colocar os nomes de volta para eu não me confundir. Então, eu dou um variable set, com o valor da parâmetro 1, eu coloco dentro, de novo, do nome que eu estava usando, array de subpastas e extensões. Tá? Só para não ficar tratando de nomes diferentes, tratando do mesmo assunto. Eu estou renomeando aqui, eu estou colocando, olha, cria essa variável de novo, porque ela é local, ela é minúscula. Aliás, esse projeto todo utiliza de variáveis locais, eu não usei nenhuma global. Pega a parâmetro 1 e coloca aqui dentro. Tá bom? Que nesta task, a número 6, ainda nem existia, né? É local. Muito bem. E a mesma coisa para parâmetro 2. Pega a parâmetro 2 que você recebeu do seu pai e coloca aqui dentro de array de pastas de origem. Muito conceitual. Vamos à prática, Melo. Na prática, aqui terá uma lista de todas aquelas subpastas e extensões. Aqui, ó. Vou voltar aqui. Terá essa lista aqui, ó. Numa frase só. Numa única frase. Quer ver? Vamos dar um flash aqui, ó. É uma array, então eu tenho que abrir parênteses e fechar parênteses. E tem que ser antes do return. Deixa eu desligar o return, senão vai dar... Acho que vai dar erro. Porque eu estou executando direto aqui sem um pai. Vamos lá. Olha o flash aqui, ó. Deixa eu botar um flash longo. Play. Aqui, ó. Apps, APK. Documentos, doc, docx, PDF e reticências. Numa única frase ele vai receber isto. Tá? Vou jogar o flash fora. Aliás, eu posso cancelar. X. Vamos voltar para mover. Muito bem. Então, ele recebe da tarefa pai, que é a de entrada, ele recebe a parâmetro 1 e guarda dentro, de novo, do mesmo nomezinho bonitinho, array subpastas e extensões, que é aquela lista imensa que o Flash mostrou. E vai receber como uma frase, né? Cheia de vírgulas, mas é uma frase. Uma única informação. A mesma coisa para parâmetro 2, as pastas de origem, que é a download, download 2. É uma array bem menor, só 2 itens. E aqui, a mover se torna pai desta tarefa 4. Ela manda executar uma tarefa de nome 4 pastas de destino. Também aumenta a prioridade, vai lá, executa, termina de executar e volta para mim. E volta para mim trazendo esta variável aqui, a de pastas de destino, array pastas de destino. Vamos olhar a array pastas de destino, é muito parecida com a de origem. Está aqui. Inventa a array pastas de destino,
E quais são os destinos? Bom, o primeiro destino vai ser download e o segundo destino vai ser download 2. Poderiam ser outros destinos que você queira, tá? Um detalhe interessante, né? Eu não sei se eu já falei sobre isso. Digamos que você queira organizar a sua pasta de origem download e a sua pasta de origem as fotos do WhatsApp. E colocando como destino, ou seja, pegar aquela bagunça e jogar em um lugar de destino, colocando como destino a download. As duas de origem, né, a download e a WhatsApp imagens, jogar no destino, o destino a pasta download. Iria acabar movendo as do WhatsApp para a pasta download. Como fazer isto? Bom, basta colocar aqui download 2 vezes. O primeiro destino, a primeira origem vai para o primeiro destino. A segunda origem vai para o segundo destino. Ou seja, qual era a primeira origem? Download. Qual é o primeiro destino? Download. Vai dela para ela mesma. Qual é a segunda origem? As imagens do WhatsApp. Qual é o segundo destino? Download. Também pode. Tá? Beleza. Do que eu estava tratando? A mover, que chamou essa tarefa filho. A número 4, pastas de destino. E tem um return aqui. Ele retorna para o pai dele a array pastas de destino, que é a download 2. Voltamos a mover. Então ele recebe aqui, tá? Perform task, pasta de destino. E ele recebe a array pastas de destino. Download 2. Muito bem. Depois disto, ele executa a tarefa 5, que é testar e criar pastas. Testar e criar pastas. É um filho, ele aumenta a prioridade, ou seja, vai lá, executa, mas termina de executar para voltar para mim. E aí, ele envia para esta 5, testar e criar pastas, ele envia 2 variáveis para esse filho ter conhecimento das pastas e extensões e das pastas de destino. Vamos olhar esta tarefa de testar e criar pastas. É porque, Melo, por que tem a testar e criar pastas? Como assim? Bom, a tarefa mover move arquivo por arquivo, mas antes de mover arquivo por arquivo, ele tem que criar as subpastas. Não, olha, cadê? Aqui. Ele tem que criar essas subpastas que não existiam. Lembra? Tava um monte de arquivo bagunçado aqui, sem pasta nenhuma. Ele criou essas subpastas por causa da tarefa 5. Vamos olhá-la. A tarefa 5 está aqui. Ela recebe no parâmetro 1 as subpastas e extensões. Eu aqui estou renomeando, né, para não ficar tratando de parâmetro 1, eu coloco de novo o nome original, subpastas e extensões. Na parâmetro 2, ela recebe as pastas de destino, que é a download e a download 2. Beleza. Muito bem. O que ela faz? Ele faz um variable split. Lembra que eu falei que quando o filho recebe, ele recebe como se fosse uma única variável e não uma array? Ele recebe numa única frase, uma frase cheia de vírgulas, e não uma array separada por vírgulas? Pois é. Então, para torná-la uma array de novo, eu mando um variable split, ou seja, divisão de variável. Vamos olhar. Divida a variável array subpastas e extensões. E divida como? Usando o splitter, o divisor, a vírgula. Eu ensinei sobre variable split bem detalhado, com exemplos práticos, na aula de variáveis, tá? A videoaula número 13. Se você quiser reforçar, dá uma passada lá. Mas é isso. Ele vai receber aqui, nas subpastas e extensões, aquela frase gigantesca cheia de vírgulas. E aí ele
separa esta única variável cheia de vírgulas, ela separa em múltiplas variáveis, variável 1, variável 2, variável 3, usando como divisor a vírgula. Então, no array subpastas extensões 1, vai estar isto aqui, EPS. A primeiríssima, aqui, EPS. E na array subpastas extensões 2 vai estar APK. E na 3 vai estar imagens. Na 4, JPG. E por aí vai. Vamos voltar. Testar e criar pastas. Então ele faz o split. Então ela volta a ser de fato uma array. Essa array subpastas extensões. Ela também faz o split na array de pastas de destino, que por enquanto estava como uma frasezinha, download, vírgula, download 2. Agora vai se tornar variável 1 e variável 2, né? Variável com o nome dela. Array pastas de destino 1 e array pastas de destino 2. Tá? Muito bem. Aí eu venho com o laço for. É a posição 6 aqui, ação 6. É um laço for. Melo, o que é um laço for? Bom, eu já ensinei laço for no vídeo Bell. Dá uma pesquisada aí na videoaula do Bell. E tem o Bell aperfeiçoado também, tá? Eu ensino em detalhes o laço for. Vamos olhar o laço for. O laço for... Bom, o laço é uma repetição, não é? Então nós vamos fazer algumas tarefas repetidas. O laço for, aqui neste caso, ele está pegando cada item da array de pastas de destino. Vamos lembrar quais são as pastas de destino. Download e download 2. São 2 itens. Aqui eu coloquei a array de pastas de destino. E ele vai criar uma variável do laço for, uma variável interna, com o primeiro item e depois com o segundo item, tá? É que essa array só tem 2 itens, mas o laço for é isto. Ele pega o primeiro item, então da primeira vez que passar no laço for, ele vai pegar a primeira gavetinha, o primeiro item, a download, e vai colocar aqui dentro de item da array pastas de destino. Então, primeiro ele vai tratar do destino download. Depois ele faz outro laço for. Ele vai tratar do primeiro item da array subpastas e extensões. Tá? Aqui tem a array subpastas e extensões, que é aquela grandona, né? Com todas as subpastas e suas respectivas extensões. Ele vai pegar o primeiro item inicialmente, que é a EPS. E o segundo item era APK, né? Tá bom. Melo, tem outros aqui. O que é isso? Depois dele passar por todas as subpastas, eu quero que ele crie uma outra subpasta chamada outros. E que ele vai colocar extensões que ele não conhece, não reconheceu, ele vai jogar aqui dentro de outros. Não vamos tratar dele agora não importa. O mais importante é esse cara aqui, a array de subpastas e extensões. Ele vai salvar item por item, né? Cada vez que passa o laço. Na primeira vez ele vai botar a primeira gavetinha aqui, na item array subpastas e extensões. O primeiro item, relembrando, é EPS, com A maiúsculo. Muito bem. Aí vem um if, um se. Se este item das subpastas extensões, vamos olhar aqui dentro. Se este item de array de subpastas extensões, que na primeira vez que passar é EPS com A maiúscula, matches rejects, tá aqui ó, match rejects. Se ele combinar com este padrão aqui, com essa expressão regular aqui, faça determinada coisa. Melo, que padrão é este? Que rejects é este?
Este regex significa tão somente o seguinte: o circunflexo é o início da frase. Ou seja, Tasker, procure no início da frase o quê? Procure, aí tem um escopo aqui, um colchete, de A a Z, maiúsculos. Lembra que eu falei para vocês que era importante colocar a primeira letra da pasta em maiúscula? Por causa disso aqui. Tudo que ele encontrar que for a primeira letra em maiúsculo, ele vai fazer alguma coisa agora, tá? Então, se encontrar no item, procurar no item, né? Se ele for iniciado em maiúsculo, ou seja, de A a Z em maiúsculo, não pode ser número. Se, faça o quê? Bom, primeira coisa, crie uma variável chamada caminho da subpasta. Qual vai ser o caminho da subpasta? Vamos abrir. Provavelmente será... Vamos abrir. Aqui, ó. O caminho da subpasta, que é, neste momento, apps, será o item do laço da pasta de destino, que no primeiro momento é download, barra o item das subpastas extensões, que no primeiro momento é apps. Então, o caminho da subpasta vai virar download barra apps, com A maiúsculo. Test file, testar arquivo. Ele testa o tipo. Melo, para que ele testa, Melo? É porque é o seguinte: se já existe um diretório chamado apps, ele não pode criá-lo de novo. E se existe um arquivo chamado apps, ele não vai conseguir criar um diretório chamado apps. E isso é um problema. Então ele vai precisar renomear este arquivo chamado apps. Ah, Melo, então pode ter um arquivo chamado apps? Pode, é incomum. Geralmente um arquivo tem o nome ponto extensão. Mas caso ele encontre um arquivo sem extensão e esse arquivo se chame apps, ele não vai conseguir criar o diretório, a pasta apps. E isso é um problema. E eu evito este problema aqui. Primeiro testando. Eu testo se ele existe. Ó, na verdade eu testo o tipo. Tem vários tipos de teste, né? O diretório pai, a data de modificação, nome, tamanho e tipo. Tipo é diretório ou arquivo, né? Dir ou file. Muito bem. Ele testa o caminho da subpasta, que é a variável que eu acabei de declarar aqui, caminho de subpasta, que neste primeiro momento é download barra apps. Ele testa se isto é um diretório, é um arquivo ou não existe. Marco continue tarefa após o erro, porque se ele não encontrar, ele pode dar erro. Muito bem. Depois de testar, assim, e o resultado do teste ele salva nessa variável aqui, testar subpasta. Ele salva o resultado. Se o resultado for file, ou seja, se ao testar o teste der que é um arquivo, é um file, ele não vai poder criar o diretório agora, porque dá erro. Não é possível criar um diretório com o mesmo nome que já exista, mesmo que seja não é possível criar uma pasta com o mesmo nome de um arquivo que já exista, tá? Bom, vamos lá. Se for file, faça o seguinte. Pegue este file e renomeie para o mesmo nome, download barra apps, underline times. Times é uma variável built-in global do Tasker, que é a hora em milissegundos desde 1º de janeiro de 1971. Nossa, Melo, que loucura! Tem um contador no Tasker e nos sistemas Unix
que contam quantos milissegundos se passaram desde 1º de janeiro de 1971. E eu uso essa variável aqui só como forma de, cada vez que ele testa, que ele cria, ele renomeia, ele vai dar um número diferente aqui, porque a cada segundo esse número muda, tá? Foi só uma técnica de usar números diferentes para não calhar de ser um nome já existente. Muito bem, ele copia este arquivo para ele mesmo, só que mudando o nome. Ou seja, ele renomeia, tá? Depois de renomear, ele deleta, porque é uma cópia, ele mantém o original, então ele deleta o original. Muito bem. Aí sim, ele cria o download/apps. Create directory. Tá? Download/apps. Final do if. Deste if 11 aqui. Tá, isso era para o caso de ser um file. E no caso de não ser um file, é depois do end if. Bom, se não é um arquivo, crie o diretório. Crie o download/apps. Mas, Melo, e se o apps já existe? Por isso que eu botei um C aqui. Se o teste não deu resultado. Se o test file não deu resultado. Ou seja, ele vai procurar testar um arquivo. E ele não encontrou o arquivo nem diretório. Ele não encontrou. Não teve resultado. Não é file nem dir. Então, ele cria o diretório. Tá? Mas se ele encontrar como file, aí ele cai no if anterior. Aqui, neste if aqui. 11. Se ele encontrar como diretório, ele não vai criar de novo, porque eu disse que isso é só para criar se não for setado o teste. Ou seja, se o teste não encontrar nem file nem diretório. Termina este if aqui, que é este se é maiúscula. Tá? E termina o laço for. Bom, ao terminar o laço for, ele vai para o segundo item do laço for. O segundo item é o download barra... O primeiro foi apps, né? O primeiro item foi apps, o segundo é apk, que é minúsculo. Então ele volta para esse laço for do número 7 aqui, que é o de subpastas. APK, tudo minúsculo. Se for iniciado em maiúscula, não é. Então não vai nem passar por nada disso que está aqui dentro. Tá? Não vai passar por nada disso que está aqui dentro. Vai terminar o laço, vai para o próximo item, o item 3, que é o que? Documentos, né? Com D maiúsculo. Ah, é maiúsculo. Aí vai entrar aqui e vai fazer a mesma coisa. Vai setar a variável de caminho, vai testar, vai ver se já existe, se não existir, criar o diretório, se existir, renomear, e etc e tal. E assim vai o laço for. O laço for, ele fica repetindo, 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 até passar por todos os itens da array. E estamos falando desta array subpastas e extensões. Tá? Depois que ele faz o laço de toda essa array de subpastas e extensões, ele termina o laço for totalmente. Aí ele vai para o segundo item das pastas de destino. Lembra que a gente está falando agora da download. Agora ele vai para download 2. E ele faz tudo de novo. Ele testa app, testa apk, testa documentos, testa docx e vai testando e vai em ciclo aqui, tá? Tudo dentro de laço for.
E aí ele termina a segunda pasta de destino. E aqui no meu projeto eu não coloquei uma terceira pasta de destino. Mas se tivesse, ele faria tudo de novo. Ele fecha laço e fecha o laço. Tá? São 2 for abrindo, 2 for fechando. Com isto, o que nós teremos na prática? Nós teremos a criação das pastas, de todas elas, apps, documentos, todas que estavam lá na lista da array. Todas, absolutamente todas que forem maiúsculas, tá? Claro, com uma certa segurança, testando se já existe o diretório, testando se tem um arquivo com nome parecido, com nome igual, aí ele renomeia para o nome underline time_s. Maravilha, ele testou e criou as pastas. Volta, vamos continuar no nosso mover. Tá aqui, testar e criar as pastas, tá? Ele não pede nenhuma variável de retorno, maravilha. Próxima ação, o variable split da array subpastas extensões. Relembrando, quando ele recebe a parâmetro 1, ele recebe como se fosse uma única variável, né? Uma única frase cheia de vírgulas. Então ele dá um split nesta variável, gerando múltiplas variáveis e um array, né? Que é o conjunto dessas múltiplas variáveis na array subpastas extensões, como de praxe. A mesma coisa ele faz para as pastas de origem. A mesma coisa ele faz para as pastas de destino. Está aqui pasta de origem, está aqui pasta de destino. Com isto, esta tarefa mover vai possuir as variáveis que ele precisava, as arrays que ele precisava, as subpastas e extensões, a pasta de origem, a pasta de destino.